Bom, vamos aí prosseguindo na análise das funções, das atribuições do síndico. Inciso 6 do artigo 1348. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Cabe ao síndico fazer a projeção de custos, de gastos, dos gastos que serão necessários ao atendimento das necessidades do condomínio. Projeção, por exemplo, do quanto vai se gastar com salários dos empregados, do quanto vai se gastar com a manutenção das áreas comuns. Tem que haver uma projeção. Esse orçamento, lembrem, tem que ser aprovado na reunião ordinária pelos condôminos, que geralmente é designada para o início do exercício. 7. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Então, cabe ao síndico, diante do inadimplemento, primeiro cabe ao síndico promover a cobrança, ou seja, ele deve providenciar que os boletos sejam encaminhados aos condôminos para que eles façam os pagamentos. E caso os pagamentos não sejam feitos, cabe ao síndico ajuizar as competentes ações de cobrança a fim de exigir dos inadimplentes aquilo que for devido ao condomínio. Também, como visto aqui, cabe ao síndico impor e cobrar as multas devidas. A imposição não depende da prévia aprovação da Assembleia, mas nós vimos a cobrança depende da ratificação das multas pela Assembleia. 8º, prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas. Então, pelo menos uma vez por ano, na reunião ordinária, o síndico tem que prestar as contas da sua administração. Dizer, olha, foi projetado um gasto de X, nós gastamos Y, tivemos que fazer aí um acréscimo, ou conseguimos economizar tanto, tivemos alguns imprevistos, tivemos despesas extras que foram equacionadas dessa forma ou de outra, enfim. Ele tem que prestar contas de modo geral da administração dele. E assim, ordinariamente, pelo menos uma vez ao ano. Mas sempre que os condôminos tiverem alguma espécie de dúvida a respeito de alguma conduta do síndico, cabe ao condômino, o condômino tem direito de cobrar esclarecimentos, de procurar o síndico e instá-lo a prestar as informações que se fizerem necessárias. E 9, realizar o seguro da edificação. No caso de condomínios edilícios em edifícios, exige-se que o síndico faça um seguro da edificação. Cabe a ele providenciá-lo. Bem, parágrafos 1º e 2º do 1348. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação. O que significa isso? É possível que se nomeie um subsíndico, alguém que funcione como um substituto do síndico na impossibilidade dele se fazer presente em função de repente, de doença ou de um compromisso mesmo. Então, isso é normalmente feito a escolha de um subsíndico, uma pessoa que figura ali como um substituto do administrador. Também, segundo o parágrafo 2º, o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação às funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. O que é transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação às funções administrativas? Isso ocorre quando o síndico contrata um administrador, ou um administrador pessoa física, ou uma administradora pessoa jurídica, para auxiliá-lo aí na condução dos negócios do prédio. A administração condominial, modernamente, tem se mostrado cada vez mais complexa, tem se mostrado cada vez mais exigente para com os síndicos. E hoje em dia as pessoas também trabalham em ritmo aí alucinante. Muitas vezes nenhum condômino conseguiria se dedicar exclusivamente à administração do prédio. Todo mundo trabalha, tem outras funções.
Por isso que se permite, desde que haja aprovação na Assembleia, né, que se contrate uma empresa para auxiliar o síndico na administração do condomínio. Né. Hoje em dia, 99% dos condomínios edilícios têm administradoras que ficam encarregadas de toda a parte burocrática e técnica, né, de elaborar orçamento, de providenciar encaminhamento de boleto aos condôminos, ou seja, providenciar toda a parte burocrática, né? Imaginem um condomínio de 5 torres, como nós temos aqui em Santos, ali no próximo ao morro, lá, o Aquaplay, né? 5 torres, cada uma dessas torres com, sei lá, mais de 100 apartamentos. Imagine uma pessoa só cuidar disso tudo. É praticamente impossível. Ele precisa de uma empresa profissional para auxiliá-lo na condução dos negócios do condomínio. Bem, o síndico pode ser destituído, pode perder o cargo? Sim, lógico. Segundo o artigo 1349, a Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Então, é possível sim o síndico perder o cargo, desde que se constate a prática de irregularidades, que ele se omita no dever de prestar contas, ou que a sua administração se mostre contrária aos interesses dos demais condôminos. O que se exige para destituição do síndico, além do preenchimento de alguma dessas 3 hipóteses? Irregularidades, ausência de prestação de contas ou administração contrária aos interesses dos demais condôminos. Que seja convocada uma assembleia com esse fim específico de discutir a destituição do síndico e que nessa assembleia a maioria absoluta das frações ideais decida pela remoção do síndico. Vejam, é imprescindível que se convoque uma assembleia com a finalidade específica, né, mencionada pelo ato de convocação, de se analisar eventual destituição do síndico. A destituição do síndico lá não pode ser feita numa reunião qualquer da Assembleia Geral Ordinária ou numa reunião qualquer convocada a pedido dos demais condôminos, sem que se mencione como pauta da reunião a eventual destituição do síndico. Para que a destituição possa ser feita, é preciso que a reunião tenha sido convocada para esse fim específico, né? Admite-se até que a reunião tenha outros fins além desse, mas na convocação deve estar explícito que um dos temas da reunião é a destituição do síndico. E por que se exige isso? Que a Assembleia seja convocada com essa finalidade específica? Para que os condôminos não sejam pegos de surpresa, tanto para o bem quanto para o mal, né? O assunto destituição do síndico é um assunto de grande relevância na vida condominial, porque o que vai motivar a destituição do síndico são fatos graves, irregularidades, falta de prestação de contas, administração contrária aos interesses dos demais condôminos. Então é preciso que todos saibam que o síndico está na berlinda e que o seu voto pode salvá-lo ou contribuir para a sua queda, né? Por isso, se exige que a convocação seja feita especificamente indicando a finalidade.
Ok? Bem, nós vimos que um dos deveres do síndico é convocar anualmente a Assembleia Ordinária, né, na qual vai ser apresentado lá o orçamento, a previsão de contribuições, vai haver a prestação de contas, enfim. Mas e se o síndico não a convocar? Se o síndico simplesmente ignorar e não convocar a Assembleia Ordinária anual? Bom, se o síndico não convocar a Assembleia, parágrafo 1º do artigo 1350, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Então, condôminos que representem 1/4 das frações ideais poderão, eles próprios, convocarem a Assembleia. Se o síndico se recusa, se o síndico não convoca a Assembleia e recusa um pedido dos condôminos para que ela seja convocada, os próprios condôminos, desde que representem 1/4 das frações ideais, poderão convocar essa Assembleia. Se porventura o síndico não convoca a Assembleia, 1/4 dos condôminos também não se preocupa com isso, e houver algo a se decidir que precise da manifestação da Assembleia, o juiz poderá ser chamado a decidir a requerimento de qualquer condomínio, de qualquer condômino. Então, se, por exemplo, um condômino quer questionar as contas do síndico, o síndico não convoca a reunião anual para apresentar suas contas, e esse condômino não consegue reunir condôminos que representem 1/4 das frações ideais, esse condômino que quer ver a questão esclarecida pode apresentar requerimento ao juiz nesse sentido, através, obviamente, da propositura de uma ação judicial, e o juiz vai decidir a questão de relevância para o condomínio sem ouvir a Assembleia. Ok? Bem, já falamos aí bastante a respeito do síndico. Vamos agora falar da Assembleia dos Condôminos, que, como vimos, é o órgão deliberativo, né, do condomínio. A Assembleia tem que ser convocada, como vimos, uma vez por ano, pelo menos. A tal da reunião ordinária. Nada impede, aliás, é recomendável, que toda vez que surjam assuntos de relevância para o condomínio que não tenham sido tratados na Assembleia, o síndico, na Assembleia Ordinária, na anual, o síndico convoque reuniões extraordinárias para que os condôminos possam debater. Por exemplo, o prédio dispõe de uma piscina que não é aquecida. E com o passar do tempo, há um movimento de uma parcela expressiva dos condôminos desejando que seja instalado um sistema de aquecimento na piscina. A instalação de um sistema de aquecimento na piscina não é uma obra de pequena monta, de valor menor, que o síndico possa providenciar sem ouvir os demais condôminos. Então, ele vai convocar uma assembleia extraordinária para que se discuta a instalação desse sistema de aquecimento. Tem lá um condômino que foi multado pela prática reiterada de comportamento antissocial. E a multa depende de ratificação da Assembleia para poder ser cobrada. Vai ser convocada uma reunião extraordinária. Surge lá a necessidade de se fazer uma obra no prédio. Uma obra que envolve uma quantia mais expressiva. Também deverá ser convocada uma assembleia extraordinária para que se discuta essa questão. O prédio tem uma garagem coletiva e há uma disputa pelas vagas.
pode-se deliberar pela realização de um sorteio, né, que estabeleça qual vaga da garagem vai ficar destinada temporariamente a cada apartamento, cada sala comercial. É possível que se aprove esse tipo de regime de utilização? Assembleia extraordinária. Nós já voltamos a falar das assembleias.